Vamos ler a palavra de Deus juntos, então. 2 Reis, capítulo 4, verso 26. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Ó Pai, ajuda-nos nesses dias a darmos a resposta certa às tuas perguntas a nós. E eu peço que tu nos faças perguntas, Senhor. Que tu me faças perguntas e que tu me forces a respondê-las. E não só a respondê-las, mas que tu nos forces a todos a tomarmos algumas posições em relação àquela que vem a ser a santa inquirição do Espírito Santo no nosso coração. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Esse texto fala do profeta Eliseu e de como, passando pela cidade de Sunem, ele conversou com uma senhora casada com um homem já idoso, que não tinha filhos. E ela gostou muito de conversar com ele e disse ao marido: vamos fazer aqui em cima um sobrado, um quarto, de modo que todas as vezes que esse homem de Deus passe por aqui, ele pouse conosco. E assim aconteceu. Eliseu passava e ficava ali. Um dia, ele mandou chamar a senhora, ela subiu até o aposento dele, e ele disse: olha, por esse mesmo tempo, daqui a um ano, tu vais ter aí nos teus braços um filho. Aí ela disse: por favor, não brinque comigo, porque o meu marido é velho, nós não conseguimos ter filhos até hoje. Por que vai acontecer isso agora? E ele disse: porque esta é a palavra do Senhor. Um ano depois, a mulher amamentava uma criança que o Senhor lhe dera. A criança cresceu e um dia, tendo ido com o pai ao campo, enquanto o pai trabalhava no calor mais intenso do sol, o menino sentiu uma dor forte na cabeça e gritou: ai, ai, minha cabeça. E caiu desmaiado. Levaram-no para casa. A mãe, em angústia, o agarrou e o levou direto para a cama onde o profeta dormia quando ali se hospedava. E pediu ao marido que mandassem chamar a Eliseu, que estava no Monte Carmelo. E quando Eliseu, lá de cima do Monte Carmelo, com aquela visão extraordinária do Vale de Jezreel, olha ao longe e vê aquele movimento de alguém que vem numa mula, agitado, angustiado, correndo como quem traz mais notícias, manda que o seu servo desça e vá ao encontro e faça logo algumas perguntas básicas, rápidas, porque ele percebe que a mulher vem se aproximando com angústia de alma. E a pergunta é essa aqui: vai lá e diz a ela que eu quero saber se está tudo bem. Pergunta se está tudo em paz. Pergunta se o shalom de Deus está na casa. E aí o profeta vai lá, conforme instruído, o discípulo do profeta, conforme instruído por Eliseu, faz essa pergunta: está tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem com o menino? Tudo bem com a tua casa? E no texto hebraico, essa pergunta toda tem a ver com essa ideia de paz, do shalom, que é uma paz profunda, que penetra em todas as dimensões da vida, que é muito mais do que não estar angustiado, é muito mais do que apenas um sossego mental, tem a ver com saúde ampla, psicológica, emocional, relacional e física. E aí ele diz: como é que estão as coisas? O shalom de Deus está sobre ti, sobre o teu marido, sobre o teu menino, sobre a tua casa. Shalom. E a resposta dela foi: shalom, shalom. O profeta recebe a resposta que o seu servo traz e ele diz: não é verdade não. E o Senhor não encobriu a sua angústia de alma. Mas vamos ao encontro dela, porque ela está desesperada de coração. Olha aqui para mim. Hoje à noite,
A pergunta que eu quero fazer a você é essa: vai tudo bem? Como é que estão as coisas? E às vezes a gente dá resposta a essa pergunta sem nem refletir o conteúdo dela. Porque na nossa cultura é absolutamente normal as pessoas encontrarem você e perguntarem: está tudo bem? E a gente pode estar carregando o mundo nas costas, como a música dos Beatles, Jude, carregando do world on your back, shoulders, carregando esse negócio todinho aí, o mundo inteiro na costa, mas você diz: está tudo bem. E a questão é: por que a gente diz que está tudo bem quando não está bem? O que nos leva a essa resposta que só nos afasta da possibilidade de enfrentarmos a realidade e, quem sabe, até a mudarmos? Talvez a primeira resposta tenha a ver com o fato que muitos de nós não gostamos de nos sentir chatos. Falar de coisas ruins. Então a gente sempre diz: olha, está tudo bem, mesmo quando não está. Tem horror de ser chato, de vender miséria e desgraça. O problema é que, às vezes, a gente continua dizendo que está tudo bem, sempre, até mesmo para aqueles para quem nós deveríamos ter a liberdade de dizer não está. Outras vezes a gente diz que está tudo bem, simplesmente porque nós nos habituamos a sermos pessoas totalmente fechadas, trancadas, lacradas dentro de si mesmos. Eu a cada dia me impressiono mais com a quantidade enorme de gente que não fala. Não fala mesmo. O mundo está caindo, mas eles não dizem nada. Eles estão desmoronando, mas estão silenciosos. A tragédia se instaurou nos relacionamentos, mas ninguém fala sobre o assunto. Parece que se está carregando alguma coisa que seja absolutamente proibida de ser tratada, especialmente, eu diria, no meio evangélico, e especialmente no meio evangélico, depois dessa onda toda de teologias de prosperidade, quando é proibido dizer a verdade às vezes. Você tem sempre que fazer confissões extraordinárias para todo mundo o tempo todo. Você já não pode mais falar sobre o mundo real, porque é pecado falar sobre o mundo real. Você tem sempre que falar sobre o mundo imaginário. E aí as relações ficam superficiais, ninguém aprofunda diálogos nem vínculos. E se fecha. Uma outra razão, às vezes tem a ver com o cônjuge. Tem marido que diz: ó, se você abrir a boca, eu fecho essa tua boca para sempre. Calada. Cala a boca, Magda. Não fala. Eu preciso falar com alguém que precisa coisa alguma. Para com essa história. Vovó nunca precisou de ninguém. Aguentou aquele meu avô bêbado. E foi mulher que segurou, criou 8 filhos. Por que você tem que falar? Para com essa história de falar. Aconselhamento pastoral, nem pensar. Além do mais, aquele pastor, eu não vou muito com a cara dele, eu acho ele meio assanhado. Você nunca ouviu isso? Fala não. Depois, se você falar, eu perco o respeito. Como é que eu vou fazer aquelas orações maravilhosas? Como é que eu vou dar aula na escola dominical com a moçada sabendo dessa coisa aí? Não fala não. E aí ninguém fala, não é? Com ninguém. Nem entre eles. Ela diz: então deixa eu falar contigo, meu amor. Aí diz: vira essa boca para lá, porque eu não estou com condição de fazer essa reflexão. Ou às vezes, é porque nós nos habituamos à superficialidade mesmo. E achamos que dá trabalho pensar, e é melhor passar pela vida como se ela fosse aquela esteira rolante, passando por cima da realidade sem tocá-la, onde a gente é carregado de um ponto a outro, sem atritar no mundo real em momento nenhum. Neste evento, nesses próximos dias que nós vamos estar juntos, eu gostaria que você fosse capaz de responder a 2 perguntas. Simples, absolutamente simples.
A primeira é essa: vai tudo bem? E você precisa ter coragem de olhar nos olhos dele, nos olhos dela, nos olhos dos filhos, olhar para si mesmo, para si mesma e responder. Sem medo, sem evasões, sem miragens, sem fantasias, sem desculpas, sem espiritualizações, sem justificativas, sem culpados, sem juízes, sem defesa, sem acusação, sem nada, só constatar um fato, ou muitos fatos. Está tudo bem? A segunda pergunta que eu gostaria que você fosse capaz de responder nesses dias é essa da temática da nossa conferência, do nosso encontro. Família, qual é a sua? Pergunte a si mesmo, qual é a minha família? Talvez a resposta que você encontra a essa pergunta seja, de alguma forma, uma resposta assustadora. Família, qual é a sua? O que isso significa? Essa pergunta significa pelo menos 3 coisas. A primeira tem a ver com os conteúdos da família. Quais são os conteúdos da minha família? No que a minha família está baseada? Quais são os fundamentos dela? Se baseia em quê? Em felicidade? Se baseia em quê? Em religiosidade comum? Se baseia em quê? Em dinheiro, patrimônio, propriedade? Se baseia em quê? Em tradição? Se baseia em quê? Apenas no caráter e na sociedade que tem que ser honrada? No que essa família se baseia? Qual é a sua? Essa pergunta também fala de uma outra coisa. Qual é a sua família? Também pode significar o que você anda fazendo com a tua família. No melhor sentido dessa pergunta na década de 70. Não é? Bicho, qual é a tua? O que isso significava naquele tempo? Para com isso, cara. Qual é a tua, rapaz? Você está doido? O que você está fazendo? Família, qual é a sua? E é uma pergunta para nós, qual é a de vocês, gente? O que vocês estão fazendo juntos? Vocês estão brincando de quê? Qual é a sua? Um terceiro significado dessa pergunta tem a ver com a nossa capacidade de definir, de fato, qual é a nossa família, que é uma coisa complicadíssima. Qual é a tua família? Aí os mais espirituais vão dizer assim, é o corpo de Cristo espalhado no mundo inteiro, aleluia. Está dormindo todo mundo na tua cama, no teu quarto? Acho uma resposta maravilhosa, espiritual, mas a tua mulher vai detestar ouvir essa resposta. O teu marido também. Não é? Eu ouço às vezes, qual é a tua família? Graças a Deus, está espalhada no mundo inteiro. Aleluia. Esse é o órfão universal. É irmão de todo mundo, mas não tem ninguém. Qual é a tua? Às vezes, a resposta é a seguinte: é aquela comunidade do povo de Deus, no meio do qual eu estou. A igreja é a família dele. Aleluia, maravilhoso. Mas tem um bocado de gente bem pertinho dele, se sentindo órfão. Porque ele está vinculado a essa comunidade que se reúne no endereço da Rua das Ampolas, número 337, com reuniões às quartas-feiras, às quintas, às sextas, aos sábados, aos domingos, de manhã, de tarde, de noite, segundas e terças. E ele quase não aparece mais em casa, ele está com a família. Qual é a tua família? Ou então, você pergunta qual é a família. Aí você diz assim, a vovó Josefina é uma santa.
vovô Antônio, bisavô Fernando, papai, a mamãe, o tio Manuel, a tia Serafina. E aí vem esse clã. A mulher dele sentada num canto, chupando o dedo. Queria ser tratada com metade do carinho que ele dá à vovó. Papai, a mamãe. Tem um texto da Bíblia que diz: por isso reunirá o homem, o vovô, a vovó, o titio, a titia e mais a sua mulher, e serão eles um monte de gente. Gênesis capítulo 2, verso 24. Amém, irmão? Está escrito isso lá, não está? Está escrito sim, a tua vida me diz que está escrito. Você escreveu esse versículo com a sua vida, a sua mulher está dizendo, é verdade. Família, qual é a tua? E aí a gente, tentando responder essa pergunta, vai descobrindo, às vezes, que a gente não tem família. E que a gente está só se tapeando, falando desses muitos e múltiplos vínculos para esconder um fato. Eu não tenho nada com ela, ou eu não tenho nada com ele, ou nós quase não temos nada uns com os outros. Por isso que eu fujo de responder sobre quem é a minha família. Eu falo do corpo de Cristo, eu falo da igreja, eu falo do vovô, falo da vovó, falo de todo mundo, para não ter que falar dela, para não ter que falar dele, para não ter que falar de nós e dos nossos filhos, porque aqui não tem nada. Qual é a tua? Se nós fizermos essas duas perguntas aos personagens da Bíblia, supondo que alguns deles estão vivos hoje aqui entre nós, qual que vocês acham que seriam as respostas honestas que eles nos dariam? Só para você não ter que iniciar esse exercício sozinho, eu vou convidar pelo menos 6 personagens bíblicos para nos ajudarem a responder essa pergunta. Por exemplo, se eu chegar para Adão hoje aqui, dizer, Adão, está tudo bem? O que você acha que ele ia dizer? Se o problema foi a mulher que tu me deste, Senhor. Estava bem. Antes só do que mal acompanhado. Eu pensei que estava precisando de alguma coisa, mas estava melhor do jeito que estava. O problema foi a mulher que tu me deste, esse clone diferencial. Tirado de uma célula da minha mamária. Trazida para mim, clonada, sem pai, sem mãe. Esse é o problema dela. Se ele fosse um pouco mais filosófico, ele dizia, o problema foi a árvore referencial. O jardim estava ótimo, até surgir aquela árvore do bem e do mal. E o pior do que isso foi aquela ordem, não coma dela. O senhor podia nunca ter botado aquele negócio ali. Agora eu estou com um problema filosófico terrível me acompanhando, me perturbando a mente. Estou com um problema também ontológico. A tal da serpente que veio não sei de onde, carregada de mal. De onde vem o mal, meu Deus? O problema do mal. Seu problema é que eu fiz uma escolha ruim, perdi o emprego e agora eu estou arando a terra e suando para chuchu. Para que eu não obedeci a ordem do patrão? Fui despedido. Fazer amor é uma maravilha, o problema é o tal do parto. A mulher geme 6 vezes, vomita, enjoa. E na hora de dar à luz é uma escuridão só. E Adão e a sua família, qual é a sua? Ele ia dizer, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo é minha família. Todo mundo que sai de mim é a minha família. Esse é o meu problema. Eu não tenho chance de não ter família. Eu só tenho família. Também estou com um problema horrível com os meus filhos. Eles se detestam uma hora, eles se matam. E se a gente faz essa pergunta para Noé?
Noé, está tudo bem? Ele dizia, está ótimo, o problema são os vizinhos. Só tem mau elemento. Eu acho que eu vou ter que me mudar. E agora o que você está fazendo? Eu estou com 2 incumbências terríveis, organizando um zoo e entrei para a construção naval. Não sei para quê. O problema é que eu tive que chamar a família para essas 2 empresas limitadas. E está uma confusão só. E eu não sei o que eu vou fazer quando eu tiver que mudar de endereço. Aí ele faz a mudança. Obrigado a conviver com a mulher dentro do negócio do zoo, trancados dentro desse navio. A gente acha que ela é uma história tão romântica. Quem queria ser mulher de Noé? Meu amor, a Aliá, a mulher do elefante, fez na sala. Plaft! Fez na sala. Não estou conseguindo dormir à noite. Os camelos estão no cio. Você imaginou o ruído desse navio? Ai, ai, ai. Quando passam por essa aventura e sobrevivem, que não tinham, só não se separaram porque não tinham para onde ir. Eu não aguento mais. Aí ele disse, então vai. Ela abriu a janela e voltou. Voltou. Chegaram lá, aonde acharam que deviam ir, foram fazer uma festa. Vinho. E aí no dia seguinte, o Noé diz, meu Deus, que ressaca, já não se faz mais vinho como antigamente. Qual é a tua família, Noé? Ele olha e volta. Com essa bicharada toda, às vezes eu fico meio confuso. Mas eu tenho aqui os meus filhos. O problema é que entre eles tem um cão. Tem um cão. No meio deles tem um cão. Você sabe que ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E você sabe que foi cão que viu o pai de Porre e entrou na tenda e fez a maior gozação. Ele disse, o meu problema é que entre os meus filhos tem um cão. E Abraão? Como é que está Abraão? Está tudo bem? Aí a resposta dele é, está um calor danado. No deserto, coitado. Que calor terrível, meu Deus. A gente fica assim, romântico, né? Abraão no deserto, peregrinando. É porque você nunca foi lá. Vem comigo. Em janeiro é frio, mas o resto do ano é um horror. Está um calor terrível. Está tudo bem, Abraão? Aí ele diz, meu problema é que eu não estou conseguindo receber notícia nenhuma de casa. Peregrinando, mudava toda semana. Não chegava informação de casa nunca. Está tudo bem, Abraão? Quase tudo bem. O problema é que ultimamente eu tenho que fazer pelo menos uma operação de fimose por dia. Porque Deus instituiu a circuncisão. Tudo que é menino que nascia era ele que cortava. E a sua família está ótima, Abraão? Quase. O problema foi que papai pediu para eu levar Ló comigo para a viagem. Outro problema é que Sara é linda, mas não consegue fazer filho. H, o H da H. Deus me livre da H. Eu estou tendo que despedir Ismael de casa. Uma angústia profunda para o coração. E aí, lá no fim da vida, ele olha e diz, será que o Isaac se recuperou dos cortes das circuncisões e do cutelo sobre a cabeça dele?
Será que ele sobreviverá a esse trauma? Você acha que não houve trauma? Aguarda para ver. E você, Isaac, está tudo bem? Aí diz, não estou enxergando bem. Se você já leu a história de Gênesis, você vê que um dos problemas do homem é que ele não enxerga bem mesmo. É por isso que o filho Jacó o tapeia. Problema sério de catarata. Acontece com filhos de Abraão também. Está tudo bem, Isaac? Às vezes eu sonho que um cutelo está para cair na minha cabeça. Não sei o que é isso. Eu acordo no meio da noite assim, aquele cutelo. Você já observou no livro de Gênesis que toda vez que se fala desses três, se diz o Deus de Abraão, o temor de Isaac e o Deus de Jacó? Na cabeça de Isaac ficou uma referência a mais. Um temor na cabeça dele. E a sua família como está? Eu gosto tanto do cheiro do Esaú. Quando ele chega do campo, é uma maravilha. Eu sinto, tenho uma sensação horrível de que o Jacó está me enrolando. E eu também tenho a suspeita de que a minha mulher Rebeca nunca me perdoou por eu ter pedido a ela para fazer aquela diplomaciazinha com Abimeleque, rei dos filisteus. De vez em quando ela me joga na cara. Você não devia ter pedido para eu passar por tua irmã e ir lá fazer o rei Abimeleque se sentir bem em relação a você. E talvez a última confissão que ele fizesse sobre a família seria dizer: eu tenho convicção profunda de que os meus dois filhos, Esaú e Jacó, se detestam. E aí se a gente vai para Jacó e pergunta: Jacó, está tudo bem? A resposta talvez ele diga: papai não gosta de mim, só mamãe. Você já leu lá o livro de Gênesis? Mamãe é louca por mim, mas papai não. Está tudo bem, Jacó? Ele diria: eu tenho que dar um jeito para comprar ações ordinárias da empresa da família, senão vou perder o controle acionário. O controle acionário está na mão do meu irmão Esaú, e ele deu um jeito de comprar. Comprou todas as ações e dominou a família. Quando Esaú veio a saber, já era tarde. Ou ele talvez dissesse assim: está tudo bem? Ele dissesse: está ótimo, conheci uma gatinha maravilhosa, Raquel. O problema dela é o pai dela, que é um Labão. E ela tem uma irmã que não lia. Aquele pai, só tendo o Deus de Abraão como Deus da nossa vida, porque o Labão não é fácil. É o problema do sogro. Está tudo bem, Jacó? Ele diria: eu sinto que fui enganado pelo meu sogro. Trabalhei 7 anos sem carteira assinada. Ele me prometeu uma empresa, na hora de assinar o contrato veio outra. E eu vou ter agora que trabalhar dobrado para conquistar aquilo que me foi prometido. Quem tem um sogro desse não precisa nem crer no diabo. Está tudo bem aí? Eu diria: as minhas esposas não se gostam. Não sei porquê. Ou então: ultimamente eu tenho tido um conflito, uma sensação de que os anjos estão lutando comigo. Deve ser por causa do meu caráter, ou não? Aí ele faz uma confissão final: Deus partiu para a briga contra mim. Fica até mancando depois disso. Talvez uma última declaração: não sei porquê que todo mundo que eu amo morre cedo. A esposa que eu mais amo morre cedo. Os filhos que eu mais amo, como José, ficou 20 anos morto, depois é que ressuscitou. E a sua família, Jacó? Aí ele diz: olha, eu casei com uma mulher certa e uma ascendência todinha errada. Ultimamente só tem mulher grávida lá em casa.
com as duas esposas e mais as criadas das esposas, era um tal de mulher ficar grávida simultaneamente, que era um problema. Eu tenho uns filhos, alguns dos filhos meus são muito piores do que eu. Alguns deles mataram o namorado da irmã para resolver um problema de família. Judá engravidou a nora, ainda que não soubesse. José foi negociado na bolsa de futuros pelos irmãos. E os meus dias foram poucos e foram maus. E Davi? Está tudo bem, Davi? Aí o Davi ia dizer: eu não sei para que eu fui derrotar o gigante Golias. O prêmio era a filha do rei, a Mical. Aquele gigante eu teria matado de graça para não ter a filha do rei, porque a filha do rei foi uma desgraça. Ou então ele diria: não sei porque quanto mais ungido eu fico, pior fica. Quanto mais promessa de Deus sobre mim, mais perseguição. Ou ele talvez dissesse: pelo amor de Deus, mulheres de Israel, parem de me amar, porque eu não aguento mais o ódio daqueles que me odeiam porque vocês me amam. Ou ele dissesse: a vida na corte é um horror, que saudades das cavernas do Jordão. E a sua família, Davi, como é que está? Eu não quero nem falar. Aminon ficou doidinho pela uma meia-irmã dele, Tamar. Estuprou minha filha. Absalão, tomado de ódio, de vingança pela irmã, matou Aminon. Absalão, amargurado, provocou uma revolução e tomou o reino. E depois morre sob os meus próprios homens. Betseba daqui, Betseba. O que ele diria? Meu amor, Betseba, minha dor, minha vergonha. E Adonias, aquele teu filho bonito, maravilhoso. Adonias é um vaidoso, fútil, só pensa em poder. E acabou sendo morto pelo próprio irmão. Enfim, eu poderia ir por toda a Bíblia fazendo essas duas perguntas: está tudo bem? Qual é a tua família? E a gente iria descobrir que as respostas, arrancadas da própria Bíblia, dos próprios fatos em si, seriam respostas que a maioria de nós não teria coragem de dar. A diferença é que a gente escreve a história da nossa vida como uma grande obra de ficção, e a Bíblia escreve a história dos homens e das mulheres de Deus como uma obra de realidade, da graça de Deus operando nas vidas dessas pessoas. A decisão que você vai ter que fazer como homem, como mulher, como ser humano, como casal é esta: que tipo de história da sua vida que você quer escrever? Uma ficção poliana, absolutamente aperfeiçoada, que não guarda nenhuma relação com a própria realidade da sua vida, e que é uma tapeação religiosa, que é para inspirar um bom testemunho no coração dos outros, mas que não tem nada a ver com a sua própria realidade? Ou você vai fazer opção por escrever uma história que fala de fatos, que fala de dores, que fala de sonhos, que fala de frustrações, que fala de encontros e também fala de desencontros, mas que fala, sobretudo, da graça de Deus operando na vida da gente, apesar de tudo. Hoje à noite, eu queria que você ficasse com essas duas perguntas. Pelo amor de Deus, não tenta ser mais espiritual do que a Bíblia. Porque se eu fizesse essa mesma pergunta até para Jesus,
a resposta ia ser diferente da sua resposta. Se eu perguntasse a ele sobre a família dele, o que você acha que ele iria responder? Porque até mesmo os seus próprios irmãos não criam nele. Ou, se fazes essas coisas, por que não te manifestas ao mundo? Porque as fazes em oculto. Ou você acha que foi absolutamente fácil para ele lidar com a crise de ciúme maternal de sua mãe, narrada em Marcos, no capítulo 3, quando ela chega ao lugar onde ele está e vai lá porque dizem que ele está curando enfermos, expelindo demônios, ministrando de dia e de noite, e a mãe tem um ataque de superproteção e diz: ele vai morrer de fome, o menino, coitado, 30 anos, alguém tem que ir lá segurar o rapaz. Reúne todo mundo, desce a clã todinha, chega lá do lado de fora, sacode a sainha dela, fica lá, manda um recado, diz para ele vir aqui fora, que a mãe, os irmãos, as irmãs, está todo mundo esperando aqui. Aí chega alguém lá dentro: Jesus, com licença, só um minutinho. Pois não. A tua mãe, os teus irmãos estão ali fora, tua mãe está dizendo para tu ires lá, que ela está te chamando. Um pastor mal resolvido tinha levantado esse sinal: desculpe, irmãos, mamãe está me chamando, eu preciso ir lá. Aí ele chegou e disse, olhando para os que estavam em volta: quem? Minha mãe está me chamando? Minha mãe é aquela senhora ali, é aquela outra ali. As minhas mães estão aqui, os meus irmãos e as minhas irmãs. Ele não disse isso para negar o vínculo familiar. Ele disse apenas isto para baixar o afã fora de hora de uma mãe apaixonada, mas tomada por uma paixão que naquele momento não era saudável, era adoecida e era dominadora. Bom, está tudo bem. Agora que a gente já tem a desculpa bíblica de poder ser honesto, vamos tentar ser honesto. Agora que a gente já está na companhia desses seres quase míticos das Escrituras, vamos ver se a gente responde essas perguntas com um pouco mais de sinceridade e de verdade. Eu queria que você fosse para o quarto hoje, você começasse a escrever. Está tudo bem? Escreve aí o que você acha. O que está bem, o que não está bem. E a sua família? Escreva sobre a sua família. Escrever. Você pode vir do filosófico, aquela coisa extraordinária, assim, filosófica. Nós dois não vibramos na mesma dimensão. Ele é profundamente aterrado e a minha energia flui em alturas superiores. A minha está aqui em cima e a dele faz terra. Ou pode ser simplesmente eu ando me sentindo muito mal toda vez que ele fala perto de mim, porque o hálito dele está horrível. Não é pecado sentir mau hálito. Escreve lá. Ou pode simplesmente ser, não dá mais, ela está me fazendo, toda vez que eu vou para a cama com ela, a sensação que eu tenho é que eu estou com a mamãe. Porque ela é tão mãe, ela é tão mãe, ela é tão mãe, ela é tão mãe, que ela perdeu os contornos de uma fêmea, uma mulher. Essa mamãe. Você pode escrever o que você quiser. Escreve o que está doendo. Não adianta só dizer assim, não, mas em nome de Jesus, esse cheiro não é assim. Porque é assim.
Meu Deus, foi Deus que te fez com olfato. Não foi o diabo. Remédio para isso não é exorcismo, é higiene. Os demônios que têm que sair daí são outros, são bactérias malignas. Chama isso pelo nome, meu Deus. E para com isso. O diabo vai dizer, essa eu prometo, eu não tenho nada a ver com isso. A culpa é do cara. É ele. O diabo está dormindo do teu lado. Acorda e manda escovar os dentes. Tomar banho. Muda o livro dele. Ele só lê manual de como montar carro. Dá para ele um negócio assim mais abstrato, para ver se ele descobre que ele tem alma. Ele tem alma. Que é um privilégio sentir. Você não sente mais. É um privilégio chorar, se emocionar, se fragilizar. Diz isso tudo. E você, diga dela. Está tudo bem em casa? Aí talvez você diga, eu não aguento mais. Eu chego ali, parece que as portas de todas as acusações do inferno se abriram bem na minha cozinha. E pior, essa porta está concentrada justamente na boca da minha esposa. Só acusação, só negatividade. Eu não aguento mais. Está tudo bem? E a tua família? Qual é a tua? Vai, escreva isso tudo. Traga para cá amanhã. Não dê para ele ler ainda não, nem para ela. Só escreva. Eu quero que o auditório esteja todinho aqui amanhã de manhã. Se você der para ele ler hoje à noite, pode ser que ele faça as malas e vá embora. Então deixa para ler no último dia, quando vocês já tiverem que fazer as malas mesmo. Mas não vai ser isso que vai acontecer. Porque conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade sempre liberta a gente. Sempre traz luz para a gente. E aí a gente vai descobrindo que os nossos piores inimigos, tão grandes e horrendos, não são tão grandes assim quando a gente fala com eles. Os nossos inimigos crescem no nosso silêncio. Eles crescem na nossa distância. Eles crescem alimentados pelo nosso temor, pelo nosso medo. E eles diminuem proporcionalmente a nossa capacidade de falar com eles, de olhar para eles, de chamá-los pelo nome e de reconhecê-los. Eles encolhem, talvez nunca desapareçam, mas são reduzidos a dimensões e a proporções que já não nos intimidam. Vamos ficar em pé e vamos orar. Hoje à noite inicie fazendo isso. E amanhã de manhã, quando você vier para cá, eu queria que você viesse também com outras perguntas. Sabe por quê? Eu disse ao pastor João Bezerra que neste nosso encontro eu gostaria que nós tivéssemos muito mais conectividade, para falar uma palavra da internet. Se a gente fizesse um hookup, você pá, pluga em mim, eu plugo em ti. Então amanhã traga algumas perguntas, que eu vou dizer algumas coisas de manhã cedo, mas depois nós vamos sentar aqui e eu vou responder as perguntas que eu puder responder, e eu vou fazer confissão também da minha ignorância nas coisas que eu não souber responder. Então você escreve o que você gostaria de saber e eu vou sentar aqui com você para a gente conversar um pouco, tá bom? Em nome de Jesus. Amanhã venha com esses dois papéis, sua lista de respostas e as suas perguntas. E a gente vai conversar um pouco sobre o que está acontecendo com a gente. Vamos orar então.
Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Bíblia ser como ela é, tão franca, tão verdadeira, tão próxima da realidade, tão mais profunda do que a própria realidade. E eu quero te agradecer porque tu nos ajudas a ver que o caminho para a nossa cura é o caminho da confissão, da oração, do reconhecimento, do diálogo, da sinceridade e da verdade. Perdoa, Senhor, aquelas coisas que nós nem conseguimos falar a respeito. E ajuda-nos, Senhor, a conseguirmos falar contigo e falar com quem interessa. Todas aquelas coisas que precisam ser faladas para que nós sejamos curados nelas. Quero pedir hoje que o Espírito Santo esteja descascando o coração de cada um de nós, tirando essa crosta de impermeabilidade, de insensibilidade, e que tu estejas nos tornando sensíveis. Também, Senhor, nos desarma, tira da gente essa obrigação de fingir, tira de nós, Senhor, esse capuz espiritual que às vezes só esconde nossas dores e a nossa carência imensa de sermos tratados por Ti. Quero pedir, Senhor, que a mulher não tenha vergonha de ser mulher, nem de ser fêmea, nem de ser quem ela é criada por Ti, nem de ser bonita, nem de ser o ser que carrega a poesia. Quero pedir que o homem não se sinta na obrigação de ser mais duro do que precisa ser mais forte do que deve ser. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens cônscios de nossa masculinidade e também sensíveis o suficiente para nos tornarmos seres bonitos. Quero pedir, Jesus, que Tu também olhes para os nossos filhos e que Tu nos ajudes não necessariamente a oferecermos a eles o que nenhum de nós tem para dar, que é perfeição, mas Tu nos ajudes a oferecermos a eles um coração sincero. Como diz a Tua palavra, portas adentro a minha casa, eu oferecerei, terei um coração sincero. Dá-nos esse coração que fala de si, que não tem medo de mostrar quem é e que ganha respeito, não porque proíbe a aproximação ou finge, mas porque, na verdade, mostra caráter, apesar da fragilidade e da fraqueza. Quero pedir em nome de Jesus, Tu nos devolvas para casa muito mais humanos e muito mais cheios do Espírito Santo e do Teu amor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus, e cobre-nos com o sangue de Jesus, não para que nós sejamos tapeados, mas para que nós tenhamos paz para tratarmos de nós mesmos, Senhor. Justificados mediante a fé, dá-nos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, para que por essa paz nós possamos olhar para o nosso coração sem culpa e receber a graça que nos cura. Quero pedir que seja assim, em nome de Jesus. Amém.